jogozinhos, aqui é Yu e sejam bem-vindos a mais um Save Point, onde vamos continuar falando do livro Final Fantasy VII On The Way to a Smile. E o episódio de hoje vai ser para falar da melhor personagem de todas, que é a Yuffie Kisaragi. Como vocês podem reparar pelo meu nick, talvez eu seja assim um pouquinho fã dessa personagem. Eu expliquei em algum vídeo nesse canal em algum momento da minha vida, porque muitas pessoas me perguntam da origem do apelido Yu. E sim, o meu apelido Yu vem de Yuffie Kisaragi, que é essa personagem do Final Fantasy VII, que tem uma centena de coisas pelo qual eu tenho um apego emocional muito forte com ela e ela é muito importante pra mim. Então, a primeira vez que esse livro chegou na minha mão, assim que ele chegou na minha casa, eu pulei todos os episódios que tinham na frente e eu li o episódio da Yuffie. O episódio da Yuffie começa já com a parte que eles estão se despedindo da Aeris. Então tem toda aquela parte que a gente fala no episódio da Tifa, onde todos eles terminam todas as tretas depois da queda do meteoro e vão visitar a Aeris lá na Forgotten City. E assim que eles têm esse momento para conversar com a Aeris, todos começam meio a se dispersar. E a Yuffie fica muito pistola com isso, porque tipo, mano, vocês quase se mataram, vocês ficaram o tempo todo junto, a gente trabalhou junto e vocês estão tipo se indo embora como se ninguém conhecesse ninguém. E ela fica muito indignada com isso. E o primeiro a sair é o Vincent e ela fica tipo, qual é o problema? A gente lutou junto e você tá indo embora como se não fosse nada. E aí tipo, meio que ela se toca que, na verdade, todo mundo tem alguém pra quem voltar e, inclusive, ela tem alguém pra quem voltar. Ela tem o Tai pra voltar, que ela tentou ir atrás de reconquistar a honra e etc, etc. E isso me fez lembrar de uma discussão que tava tendo no grupo de Final Fantasy Brasil. Existe um grupo no Facebook de Final Fantasy, de brasileiros, e que, no geral, eu raramente sou ativa em qualquer grupo, qualquer fórum e etc. Porque, como vocês podem ver pelos meus vídeos, apesar de eu gostar muito de algo bem-humorado, eu também gosto muito de debater a lore, a história do jogo, de forma mais séria. Eu gosto de pegar aquilo e falar os pontos pelo qual é daquele jeito e por que não é assim. E se você argumentar comigo em pontos convincentes, talvez você mude o meu argumento ou mude o meu ponto de vista. Eu gosto de ter esse tipo de discussão. Só que às vezes nesses grupos, raramente eu encontro alguém que leve a sério algum tipo dessas conversas. E uma dessas conversas foi um cara que estava perguntando: vocês acham que a Yuffie é só interesse ou que ao final do jogo ela realmente se tornou amiga deles? Porque afinal, você, desde o Crisis Core, digamos assim, né, apesar do Crisis Core ter saído depois do 7, se você seguir de forma cronológica, a Yuffie o tempo todo é só aquela pessoa interesseira. Ela entra no teu grupo porque ela quer matérias, ela te rouba levando todas as suas matérias, ela só te devolve porque você ajudou ela, porque você salvou ela e porque, bem, você botou ela contra a parede. E ela continua com você porque ela quer ainda as suas matérias. Então, será que a Yuffie é mesmo interesseira? Só que assim, quando a Tifa ela tá presa na câmara de gás para ser executada, a Yuffie tá lá de espiã, como se ela fosse uma repórter, pra tentar ajudar a galera lá. Então, tipo, ela tá arriscando a vida dela muito mais do que ela realmente precisa. Será que isso tudo é só interesse pelas matérias ou criou uma amizade? E, tipo, eu acho que só esse início do livro já dá claramente pra você ver que a Yuffie pode até ter se unido a eles por simples interesse, mas ela criou uma ligação com todos eles e ela tem o jeito dela de demonstrar essa importância que eles têm. Que nem a parte no episódio do Red 13, que ele fala que muitas vezes a Yuffie trata ele mais como um pet do que como um companheiro. Só que ele sabe que aquilo não é uma ofensa pra ele, não é desmerecendo ele, é só o jeito da Yuffie.
E eu acho isso bem legal. Foi uma discussão que colocaram no grupo, foi uma discussão que eu achei muito legal e que eu coloquei todos os meus argumentos baseadas no jogo do Crisis Core, do set do livro, mas que, como de costume, todo mundo cagou, porque todo mundo tava falando, ai não, ela é só uma pestinha interesseira que quer minhas matérias. Aí eu desisti. Depois desse pequeno desabafo sobre essa parte da Yuffie que eu queria poder colocar no vídeo, porque eu acho que eu nunca teria outro momento para falar, vamos dar continuidade à história. Então todo mundo começa meio a se dispersar, todo mundo começa a ir embora, o Barrett vai voltar pra Core, o Tiff e Claude, sei lá pra onde eles vão, o Vincent muito menos, Red 13... Cosmo Canyon, tá, e daí, aí de repente o Barrett chega, vira e fala, ô Claude, tá aí pra você, e entrega as matérias. Quando é esse momento que a Yuffie lembra, ah, verdade, né, tinha as matérias, lembrei o motivo que eu tava com eles. Ah, então galera, essas matérias bonitas, né, da hora, o Padinha, legal, né, vocês vão fazer alguma coisa com isso? Não? Não, vocês não, assim, quer me emprestar pra, sei lá, reconstituir a honra de Utai, da minha vila, da minha linhagem, ou qualquer coisa que convença vocês a me darem essas matérias? E basicamente eles ficam meio que... Então, né, Yuffie? Chega à conclusão que eles vão deixar as matérias com a Yuffie, mas não todas. Não tem necessidade da Yuffie ter matérias de combate com ela. Porque o que ela vai fazer com matérias de combate em um mundo pacífico, né? Então ela leva matérias de cura, Exuna, Regen, todas essas coisas de volta para Utai. Ah, tudo bem, eu só queria levar as matérias de cura mesmo, mas cuide direito do resto das minhas matérias, valeu? Falou. Tanto é que tem aquela ceninha no meio do Adventure Children em que a Yuffie tá com algumas matérias e ela fala, onde tá as minhas matérias? Aí a Tifa fala, com os vilões, lógico, ela, bastardos! Não lembro se o Cid dá uma carona pra ela, mas eu sei que boa parte do caminho ela volta de Chocobo. E eu gosto do capítulo da Yuffie porque ele, mais que todos os outros, você vê muito dos pensamentos. Porque a Yuffie, ela tem um pensamento muito acelerado. Enquanto tá acontecendo alguma coisa, ela tá pensando totalmente o oposto na cabeça dela. E ela tá, tipo, se controlando muito pra falar. E enquanto ela tá voltando pra Utai, ela começa a pensar, caraca, minha roupa tá um bagaço, eu deveria passar em algum lugar e consertar esse equipamento, né? Mas não, peraí, se eu chegar assim, as pessoas vão pensar, nossa senhora, ela lutou loucamente e ela batalhou e ela defendeu a honra de Utai, uau, e as pessoas vão vir até ela clamando e vai ser uma festa e todo mundo vai elogiar e vai ser um sucesso. Então ela decide ir com aquela roupa toda ferrada para dar mais impacto e tal. Ela vai o caminho inteiro bolando a história de o complexo que era, porque afinal o planeta começou a explodir, sair coisas estranhas de dentro dele, né? O que aconteceu? Até aquela empresa Shinra, aquelas pau no cu do caramba que vieram, atacaram, tretaram com o Tai, teve aquela guerra bem louca, eu tinha, sei lá, 11 anos. E aí eles fizeram um super soldado bizarro e esse super soldado invocou um meteoro gigante que tava prestes a derrotar, destruir a Terra. Só que eu e uns caras ali e tal, a gente derrotou esse cara. E aí, quando a gente tinha derrotado o cara, já era tarde demais. Mas o planeta, ele foi firme e forte e se restaurou. E aí, eu estava lá, eu ajudei. E foi eu, uma das salvadoras do planeta Terra. Esse era o plano da Yuffie, chegar linda e gloriosa no meio de Utai. Só que aí, quando ela chega em Utai, ela tá cansada demais. Ela chega maciotamente até em casa e ela é recepcionada pelo seu pai. Quem jogou o set sabe que a relação da Yuffie com o pai dela não é das melhores. Então ela dá uma leve passadinha pela casa dela, assim, rápida, e quando ela tá na casa dela, ela escuta com um tac, 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 e alguém começa a martelar na parede da casa dela. Ela fala, que caralho, estão batendo na minha... Quando ela sai, é o pai dela colocando uma plaquinha de alguma coisa, e ela chega, pai, eu voltei, eu consegui. Então o pai dela olha pra ela, manda um... e fala, eu estou feliz que você esteja em casa e segura. E eu espero que você tenha terminado sua pequena excursão, porque a nossa cidade está com problema e todo mundo está precisando de ajuda. O Tai precisa de força das pessoas jovens.
ele fala nessa frieza, tipo, foda-se, tá em casa, show, agora começa a trabalhar. Então aí o Yuffie olha pra ele e fala, tipo, eu cheguei, eu tô aqui, eu só vi o planeta Terra, você nunca ouviu as minhas histórias? E aí ele fica tipo, ah tá, muito excitante, que bom pra você, só que o que chegou pra gente foi que os idiotas da Shinra e um soldier ficaram malucos, perderam a cabeça, e então eles colocaram o mundo em caos, até que o Cosmos ficou bravo e decidiu dar um ponto final a tudo, mandando um meteoro pra se chocar contra o planeta, mas o planeta lutou de volta usando o Life Stream pra destruir o meteoro. E ninguém falou nem de você, nem dos seus amigos. Muito menos de você. Aí ela fica tipo, excuse me, what the fuck? Isso não faz nem sentido. Quem é que falou isso? Aí o Godo fala que essa é a própria interpretação dele sobre os fatos e dane-se o que aconteceu, porque não faz diferença a essa altura do campeonato. E ela fica tipo, não, cara. A questão é que pessoas estão com problemas, estão querendo alguém pra botar a culpa. Se a Yuffie ficar tagarelando por aí que ela salvou o planeta Terra, de alguma forma a culpa vai cair por ela. Ela, tá bom, a culpa vai cair sobre mim. E o que tá tão de ruim assim? Até que ela olha em volta dela e ela vê que boa parte de Utai está destruída e poucas estruturas ainda estavam de pé, e essas poucas estruturas que ainda estavam de pé corriam risco de ruir, porque Utai é uma cidade muito velha, suas estruturas são muito antigas. Então, Utai, ela estava no meio do caminho do Lifestream. Então, a passagem do Lifestream foi Utai, ele destruiu a maior parte da cidade e pode ser que Midgar tenha aguentado melhor. Só que por ser tudo tão antigo em Utai, agora tudo tem perigo de ruir. Muitas pessoas estão machucadas e não tem muito o que se fazer. Então é nessa hora que a Yuffie fala, eu trouxe matérias! E tipo, meio que o Godo fala, ótimo, pelo menos alguma coisa você fez certo, sabe? No caso ele fala, indeed, very wise of you. E tipo, basicamente a Yuffie fica, por conta disso, né, por causa dessa demolição, todas essas coisas, a Yuffie fica responsável por cuidar de todas as pessoas que estavam feridas de alguma forma depois desses acontecimentos com a queda do meteoro e o surgimento do Lifestream para parar o meteoro. Eis que com isso a Yuffie acaba deixando a sua carreira de caçadora de matérias de lado e trocando por uma carreira de healer. Eu não sei traduzir healer, gente, é o que? Curandeiro? Não sei, a palavra que eles usaram foi healer, então a Yuffie, mesmo que não podendo contar a grande história dela e ser aclamada pela vitória e poder ter salvo o planeta e tal, ela fica muito feliz, ela se dá por satisfeita pela gratidão de todos os seus pacientes. Só que algumas pessoas que chegam nesse hospital chegam em situações muito graves e ela precisa usar cada vez mais magias de cura. Porque como funciona? Em sua essência, a matéria ela é Life Stream cristalizado. Ou seja, todo o conhecimento do povo ancião sobre determinada área é condensada e cristalizada na matéria. Então, para que a magia dela funcione... Eu perdi a página que eu tava lendo, tudo bem. É preciso forçar o poder para fora dela com vibrações harmônicas da energia espiritual do Spellcaster, do invocador. Lembrei da tradução. Então, é um desgaste espiritual, mental e físico muito grande para o conjurador de qualquer matéria. Então, ficar usando matéria o tempo inteiro dá um baita desgaste. Então, ela pensa em tipo, talvez algum dia desses eu saia aí para encontrar um pouco de éter para poder, aguentar mais firme ao longo do dia e tal. Então, ela vai dormir e descansar. Quando ela tá na casa dela, quietinha, pronta pra dormir, seu sono divino, ela começa a escutar um pam, 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 pam. Que caralho tá acontecendo? Meu Deus, eu só quero dormir. Quando ela vê que o pai dela está colocando placas de madeira na porta da casa dela, impedindo que ela saia, e ela fica, eu tô aqui dentro ainda, tá? Ele, eu sei, eu quero que você pense no que você fez. E ela fica tipo, pai, o que você tá fazendo? O que eu fiz? E ele não responde ela e ela fica tipo, mano,
Eu fui grossa com alguém? Será que eu gastei uma magia errada em alguém e alguma coisa deu errado? E ela não sabe o que aconteceu. Ela realmente fica, tipo, presa dentro da própria casa, sem saber o porquê ela está de castigo pra pensar no que fez, sendo que ela não sabe o que ela fez. E ela fica lá, parada, pensando. Aí ela acaba dormindo, pegando no sono, até que de repente ela acorda com alguém claramente tacando alguma coisa contra a casa. E alguém xingando ela. E tipo, alguém mais ou menos a idade dela, falando Yuffie, you dumbass. E aí a Yuffie acorda xingando a pessoa de volta, obviamente, né? Porque você tá sendo xingado, o que você faz? Você xinga a pessoa de volta, tá certo, Yuffie. Aí não faz isso não, gente. Eu ia fazer o mesmo, mas não façam isso. Então ela responde, o que foi que eu fiz? E a pessoa grita de volta, a mãe do Yuri está doente e a culpa é sua. Ela, minha? Por que a minha culpa? Como isso pode ser a minha culpa? E a pessoa responde, você trouxe a doença de Midgar. Ela, eu nem sei do que você tá falando. A pessoa para de responder e simplesmente vai embora. E ao longo do dia ela escuta várias pessoas arremessarem coisas como pedras contra o centro de treinamento, que era onde ela estava ficando, onde ela estava dormindo. Na verdade eu acho que aquela casa dela era um centro de treinamento, só vocês lembrarem de como era o andar de baixo, que além daquela armadilha que você otário, eu, você e todo mundo otário junto, acaba caindo, tinha várias armas de vários tipos do andar de baixo. Então eu acho que a casa da Yuffie era um centro de treinamento de artes marciais. Isso explicaria também a parte do Red 3, mas isso não veio o caso. Então ela ficou pensando lá que as pessoas odeiam tanto ela que eles estão jogando pedras contra a parede do centro de treinamento, até que ela escuta alguém chamando por ela, e essa pessoa fala que o nome dele é Yuri, que provavelmente ela não vai lembrar, mas que ele é um amigo de infância dela. Ela fica tipo, amigo de infância? Eu não conheço ninguém chamado Yuri, mas ela lembrou da pessoa que falou, a mãe do Yuri está doente e a culpa é sua. Então ela decide, tá, já sei quem é, apesar de eu não lembrar quem é o cara. Ela pergunta, como que tá a sua mãe? Ela tá bem? Me disseram que isso é culpa minha. Ela falou, ela não está muito bem, mas ninguém sabe qual é a real causa. Tem um líquido preto estranho escorrendo das orelhas dela e ela sente muita dor. Ela fala, isso é mal. Aí ele responde que eu não acho que isso seja sua culpa. E ela fica tipo, hã? Então ele começa a tentar tirar as placas de madeira que estão segurando a porta dela. E aí ela agradece e ambos acabam fugindo de Ultai com um monte de gente atrás deles. Eles acabam sendo atacados por um monstro no meio do caminho, até que ele alerta que esse monstro é venenoso. Aí eu fico, eu sei! Aí nessa hora ela tem meio que um déjà vu, ela lembra desse moleque, que ele é realmente um amigo de infância, do qual eles dois iam, sei lá, subir o monte da Chao, que é aquela estátua gigante que existe em Ultai, e que o cachorro tá puto. Uma vez que eles subiram, sei lá, o monte da Chao, e quando eles eram muito pequenos, e eles acabaram encontrando alguns monstros, insetos que eram venenosos, o Yuri saiu vazado, fugindo, e a Yuffie acabou se ferrando, ficando uns 3 dias de cama mais ou menos. Ela acaba terminando o serviço com esses monstros que atacam ele no meio do caminho, e aí ela percebe que esse moleque, ele tá tipo muito preparado pra qualquer coisa que, tipo, tivesse planejando, porque ele tá com uma mochila e várias outras coisas, e uma dessas coisas que ele tá carregando inclui uma shuriken gigante. Não é uma shuriken grande de verdade, tipo as de praxe da Yuffie, mas é uma shuriken de Ultai. E é o mesmo esquema, então deve dar pro gasto, sabe? Então ela faz aqueles pequenos testes de tipo arremessar a shuriken, ela voltar pra ela com um bumerangue. Dá tudo certo, ela fica, acho que dá, né? Vai dar pro gasto, serve. Então, ele pergunta como está Midgar e ela fala que tá uma zona desde da queda do meteoro, que quase se chocou contra o centro de Midgar e tal, mas ela não sabe muito mais do que isso. Na verdade, antes de ele contar sobre a doença, da existência dessa doença, ela nem sabia
que existia, ela nem sabia como que era. Ela simplesmente chegou, tá, e fez as coisas dela e de repente o pai dela estava prendendo ela dentro da própria casa e é isso, sem explicar nada, falando para que ela pensasse no que fez. Só que aí ele fala que ela foi a única pessoa que foi em Midgar, então só tem ela para trazer essa doença de lá até o Tai. E ela fala, mas eu não estou doente, como eu posso ter transmitido essa doença para essas pessoas? E aí ele responde que ratos carregam doença, mas eles não são infectados por ela. E ela fica tipo, tá falando que eu sou um rato? Aí ele, não tô falando isso, só que existem pessoas velhas em Utah e as pessoas velhas de Utah acham que é isso. Ela, mas eu não fiz nada. Essas pessoas, elas nem vieram pro centro de treinamento, eu nem vi elas. Ele, mas você é a única pessoa que teve contato. Ela, a culpa não é minha. Aí ele simplesmente falou, então prova. Então ela começou a pensar, deve ter alguém que foi em Midgar e essa pessoa tá com a doença, essa pessoa transmitiu essa doença para as outras pessoas e agora tá caindo essa culpa nos meus ombros. Eu preciso descobrir quem é essa pessoa, falar que foi ele ou ela que trouxe a doença de Midgar. E aí ele fala, você não cresceu muito, né? Sempre eu. Você está mais preocupada em encontrar uma outra pessoa para culpar, ao invés de, sei lá, se preocupar em arrumar uma cura para essas pessoas. Ele fala, você descobrir a cura seria uma forma mais legal de corrigir tudo isso, porque no fim das contas você só quer alguma pessoa para você culpar. Aí ele fica tipo, eu não tenho muito tempo, a minha mãe não tem muito tempo, eu preciso de sua ajuda. E ela fala, beleza. Eles seguem ao sul, atrás de uma caverna de matérias. Normalmente, essas cavernas, elas têm fortes concentrações de Life Stream e que você poderia só acessar elas com a ajuda de um chocobo. Só que, como rolaram algumas mudanças assim na paisagem, eles não precisam mais de um chocobo verde para chegar até essa caverna, eles conseguem chegar a pé mesmo. Eles chegam na caverna e acabam não encontrando nada. Quando a Yuffie tem a ideia de pegar aquele PHS, que é o telefoninho que eles usavam para se comunicar, para você montar as pares, assim dizer, no jogo, para tentar falar com a Tifa e com Claude, ou essa galera que tá em Midgar ainda. Ela não tem sinal, ela pega emprestado o celular do Yuri, ela consegue falar com a Tifa e ela pergunta sobre as condições lá em Midgar e eles falam que ninguém encontrou nenhuma matéria que pudesse curar a doença de Midgar e que a situação está bem ruim em Midgar e que ninguém sabe direito como parar. As pessoas estão morrendo e todos estão com medo. Isso começou a aparecer imediatamente depois que o Life Stream parou o meteoro. Até que eles avistam uma nova caverna, que talvez seja uma nova caverna de matérias, que tenha se formado depois da explosão de Life Stream. Chega num ponto que a Yuffie já não aguenta mais procurar por matéria, ela começa, oi, matéria, vem cá, seja lá onde você esteja. E eles já não aguentam mais, eles não param de explorar aquela caverna cheia de monstros bizarros, até que de novo um monstro ataca eles. É um monstro de fogo, uma coisa meio estranha. Quando eles terminam de destruir esse monstro, o lugar onde esse monstro cai começa algum tipo de líquido estranho, começa a sair do buraco do chão onde esse monstro explodiu. Esse negócio ele é meio estranho, a água ela começa a vir cada vez mais forte e é uma água meio escura, uma água estranha, e eles começam a fugir. Quando a Yuffie finalmente consegue sair da caverna, ela olha pra trás e ela fala, mano, aquilo definitivamente não era água. E aí quando ela olha pra trás, na verdade Yuri não tava com ela, por isso que ela não viu respostas. E ela voltou desesperada, meu Deus, Yuri! Ela tenta ajudar ele desesperadamente, só que tem um líquido preto estranho escorrendo da boca dele e ela não consegue carregar ele, ainda mais com todas as coisas, até que de repente ela escuta uma voz falando, eu acho que você precisa de ajuda. Quando ela olha, é o Red 13 e ela fica super feliz, ela, Red! E ele fica tipo, você já
me chama de Nanak. Então o Nanak ajuda eles a sair de dentro daquela caverna e ir para um lugar mais calmo e etc. É nessa hora que o Nanak começa a contar para Yuffie que ele saiu de Cosmo Canyon em uma missão para encontrar coisas para se lembrar e que sua primeira parada seria o Tai, por isso que ele estava vindo nessa direção. Ele e Yuffie começam a conversar sobre a localização de Utai estar ao centro ou leste ou qualquer coisa assim. Eles reparam que o Yuri, esse líquido preto, para de escorrer da boca dele. E nisso aí o meio que dá um cutucão na Red e fala, tipo, continua contando alguma história aí. Então o Nanak começa a contar que ele estava em Midgar com a Tifa e o Claude quando um vendedor falou para eles que ele estava vendendo um pequeno estoque com vários celulares e que em épocas de crise era importante manter a comunicação. E que ele acabou pegando um depois de muita insistência do pessoal, porque afinal o PHS já não estava mais funcionando tão bem. E aí ela chegou e falou, então, né, deve ser meio difícil para um cara com patas conseguir usar o celular, né? Aí ele falou, então, digitar mensagens é bem difícil, eu tenho que admitir. E no geral a tela acaba ficando toda babada porque eu preciso usar a língua para digitar e é meio estranho. Mas por que você quer saber o quão fácil é para mim usar ele ou não? Ela, convenhamos, né? Você mesmo tá falando aí da dificuldade e tal, seria muito mais útil pra mim, não acha? E aí ele fica, sério mesmo, Yuffie? Aí ela começa a palpar, tipo, os bolsinhos que ele tem, tipo, num colarinho. Aí ela fica procurando ele, você vai me roubar na minha cara? Aí ela acaba achando, ai, consegui! Aí ele, Yuffie, eu nunca vou te perdoar por isso. Aí ela fica, então quer dizer que você nunca vai me esquecer por isso. Aí o Yuri acaba acordando, virando pra ela e falando, Yuffie, pega o meu, eu tenho um igual, eu comprei o mesmo em Midgar. Quando ela olha, ela fala, pera, o quê? Como assim? Você foi pra Midgar? E aí ele conta que sim, ele foi pra Midgar. Antes de ter o bagulho do meteoro, etc., a mãe dele estava doente já, só que de uma outra coisa, não era tão grave. Mas ele lembrou da Yuffie, a menina corajosa, que sempre se aventurava e era apaixonada por matérias. Então ele decidiu ir para Midgar justamente para encontrar uma matéria de cura. Ele ficou por muito tempo tentando ir atrás de matérias, até que ele descobriu que matéria não é algo tão fácil e tão acessível para todas as pessoas, que isso é meio que um artefato militar da Shinra e que ele não ia simplesmente conseguir de um jeito fácil. Ele ficou em Midgar tentando ainda conseguir por mais um tempo. Foi quando teve a queda do meteoro, tudo começou a desabar, teve terremoto e depois que tudo ficou uma bagunça, ele decidiu voltar para Utai. Ele contou para a mãe dele que ele simplesmente estava tirando alguns dias de férias em Gold Saucer, porque ele não tinha coragem de chegar para a mãe dele e contar que ele foi para Midgar atrás de matérias de cura para poder salvá-la e voltou com as mãos abanando sem nada, sabe? A Yuffie, ela sabe que sentimento é esse de não conseguir voltar para a própria casa falando que saiu em busca de algo e voltar com as mãos abanando. Então ela meio que tipo, ela tá puta porque tudo é culpa dele, mas ao mesmo tempo ela não consegue culpá-lo. Nisso o Red 13 interrompe eles e fala, então, eu acho que vocês não vão encontrar essa matéria que vocês estão querendo. Eu acho que vocês sabem como funciona as matérias. Então, no caso, ela é o conhecimento dos anciões. E a doença de Midgar, ela é algo novo. Então, não existe nenhum conhecimento ancião que possa curar algo novo. Talvez vocês nunca encontrarão nenhuma matéria que possa curar a doença de Midgar. Aí eu fico putaça, tipo... Ela dá um peteleco assim no nariz dele e ele fica, por que você me bateu? E ela fica, você poderia não ser um bocó, estragando tudo. Aí, mas o que eu fiz? Eles começam a voltar para Utai. Isso é em torno de 2 dias da saída de Utai, todos esses acontecimentos nessa caverna e a volta para Utai, mas isso é o tempo suficiente para que eles consigam ver que foi construído um novo
local, um novo edifício, um pouco mais longe de Utah. Quando eles se aproximam, ele vê que tem aproximadamente algumas camas, algumas 10 camas, eu não lembro quanto que é e eu esqueci de fazer marcação no número das camas. E em alguma dessas camas tá a mãe do Yuri. E o que eles fizeram foi, eles pegaram todas as pessoas que estavam com essa doença de Midgar e colocaram nessa casa, nesse local, bem longe de Utah. Eles colocaram todas as pessoas em total quarentena. Ninguém ia ter contato com elas. A questão é que a Yuffie decide ficar lá para tentar curar aquelas pessoas e ajudar de alguma forma, apesar de ela ter ficado completamente puta da vida, porque isso é desumano. As pessoas, elas estão doentes, elas estão morrendo, elas estão sofrendo, e aí, em vez de você procurar por ajuda, você tentar fazer algo, você exclui elas da sociedade, colocando elas em quarentena sem ajuda de ninguém. A Yuffie fica completamente puta da vida com essa atitude, apesar da mãe do Yuri e as outras pessoas que estão naquele lugar meio que não se importam com isso. Elas falam, pelo menos eles se preocuparam em fazer este lugar pra gente, sabe? É meio triste. A Yuffie só, a Yuffie neste momento está sendo movida pela força do ódio. A Yuffie continua lá, junto com as pessoas em quarentena, para tentar ajudar da melhor forma possível. O problema é que cada vez mais aparecem mais e mais pessoas doentes, e mesmo o resto que tá em Utah não tendo mais convívio nenhum com quem tá doente. Então, e a Yuffie também não pega essa doença. Então eles chegam à conclusão que talvez, né, não é por contágio com pessoas doentes que você adquire a doença, sabe? Ela fica aproximadamente 2 semanas cuidando dessas pessoas nessa situação, até que ela chega pro Red 13, que tava com ela, ajudando no que podia, e fala, eu preciso que você saia em uma jornada para tentar descobrir mais informações sobre essa doença. E é isso aí, no caso do Red 13. Se você não sabe a continuação sobre toda a treta da história do Red 13, você pode conferir nesse canto aqui, na história sobre o capítulo do Red 13. Então, o que a Yuffie começa a fazer é coletar o máximo de informações de coisas similares que aconteceram com as pessoas que acabaram contraindo essa doença. E a principal coisa é a sensação de quase morte ou a desistência da vida. Quando alguém acaba desistindo de viver, a pessoa tem uma sensação de tipo, não vale mais lutar, não vale mais a pena lutar pela própria vida, sabe? Quando a pessoa chega nesse estado, a maior parte das pessoas que contraíram essa doença, em algum momento, tiveram esse pensamento de largar mão de tudo e simplesmente só aceitar a morte. E outra causa que ela vê muito frequente é que essas pessoas tiveram contato com uma água meio estranha. Muitas pessoas têm relatado que o gosto da água tá meio diferente. Então, baseado nisso e em algumas outras informações, o que eles fizeram foram meio que espalhar por Utah dicas de saúde, de como prevenir essa doença, que seria tipo, antes de você se banhar ou beber a água, ferva ela e não pense em como você vai morrer. É exatamente essa uma das instruções. Estão bem grandes aqui. Do not think about how you are going to die. Pelo próximo ano, a Yuffie começa a intercalar entre ficar em Utah para cuidar dos pacientes e procurar por uma cura. Ela passa todo esse período fazendo isso. A doença começa a ser chamada de eostigma e é confirmado que o vetor é essa água preta escura. A mãe do Yuri acaba morrendo, porém o Yuri é uma pessoa que sempre se mantém alegre e animado, sempre sorrindo. E médicos ao redor do mundo acabam chegando a conclusões similares sobre essa doença, só que infelizmente muitas pessoas leigas continuam acreditando que pessoas infectadas são contagiosas, e isso faz com que até mesmo familiares façam com que essas pessoas acabem ficando isoladas em situações degradantes. O
que só piora a situação, a saúde delas. A Yuffie tá perto de Coral quando ela começa a escutar um barulho muito forte de engrenagens, de algo mecânico. Então ela vê uma enorme airship nos céus e ela sabe que a única pessoa maluca suficiente para estar numa airship nesses tempos é o Cid. Então ela começa a acenar para eles. Nisso ele criou a sua airship que não usa mais energia Mako, usa óleo. Muitas pessoas falaram que isso era impossível, porém ele mostrou que elas estavam erradas, nada de novo. E ela começa a acenar loucamente, ele desce a airship, ela vê o Red 13 e ela vai abraçar ele com todas as forças e animação possível. Eles começam a conversar. Ela manda uns migué de tipo, nossa, como você tá grande! E ele tá tipo, Yuffie, eu tô do mesmo tamanho que eu estava da última vez que a gente se viu. Não, mas você, sei lá, você tá mais feroz ou qualquer coisa assim. Então ela começa a conversar com o Cid e basicamente eles começam a falar sobre algumas coisas que já foram passadas no episódio Barrett, falando sobre a troca do Mako por petróleo e pipipipopopó. O Cid pergunta se ela quer dar uma volta na nova airship e ela fala, não, eu passo, tô de boa. Aí ele, você não continua com essa porcaria de air sickness, né? Que você fica enjoado quando você voa. E ela fica tipo, não é como se eu pudesse escolher ter enjoos quando eu vou em airships, né? De qualquer forma, pouco antes do Cid embarcar de volta na airship, a Yuffie chama ele e pergunta se ele acredita que exista uma matéria que consiga curar a Geostigma. O Red 13 meio que olha ela com os olhos de tipo, ai, de novo isso. E aí o Cid vira pra ela e fala, depende, o que você acha? Ela, eu sei que existe. Ele olha pra ela e fala, então você vai encontrar. Ele fala isso, então vai embora. E ela pensa, está certo, era apenas isso que eu queria que ele falasse. É isso que ela queria ouvir. Então a Airship acaba indo embora e quando o Red 13 nota, ele foi deixado pra trás. Então a Yuffie vira e fala, beleza, então vamos, junta-se a mim. Ele, beleza, o que você está fazendo? Ela, eu estou indo para uma caverna de matérias a norte. Então a Red 13 fica com uma cara meio de, meio indecifrável a cara dele. E ela fica tipo, o que foi? Ele fala, nada não. Aí ela meio que convence ele a falar, assim, talvez dando um mata-leão nele. E ele fala que, você sabe, eu acho que a sua missão é uma missão inútil. Não é inútil, é full. Tipo, é uma missão de tolo. Você pode explorar todas as cavernas do mundo e você nunca vai encontrar uma matéria que cure. Então ela começa a dar um mata-leão ainda mais forte nele. Ele, ai, isso dói. Ela, a Geostigma dói mais. Aí ele fala, ótimo. Como eu disse, tem muitos pensamentos da Yuffie e um deles é, não seja tolo, meu amigo de quatro patas. A minha procura é trazer esperança de volta pra Utai, pra Yuri e pra todo mundo. Eles precisam que eu continue procurando, eles acreditam nisso e isso dá esperança para aquelas pessoas. Por mais que nunca vai existir uma matéria com conhecimento para curar a Geostigma, o simples fato de ela estar viajando de um lado para o outro atrás dessa matéria leva esperanças para Utai e para todas essas pessoas que estão doentes. E talvez esse pensamento positivo de que elas vão conseguir encontrar algo que cure elas seja suficiente para que elas se mantenham vivas por mais um tempo. E assim termina o episódio da Yuffie com ela indo atrás das matérias para curar a doença de Midgar. Não porque essa matéria realmente possa existir, mas sim porque o fato dela procurar pelas matérias traz esperanças para as pessoas que estão doentes em Utai. E o que eu gostei desse episódio, não é nem tanto eu acho que o episódio, porque ao meu ver ele é muito rápido, sabe? Apesar de ter muitos mini detalhes e tal, o motivo pelo qual eu gostei, e é o motivo pelo qual eu gosto da personagem, é o motivo pelo qual eu sempre gostei da Yuffie, e é o motivo pelo qual ela é tão especial pra mim, é que a Yuffie, eu nunca vi uma personagem tão alegre e alto astral do jeito que a Yuffie é. Muitas coisas no episódio da Yuffie ficaram me fazendo pensar sobre as atitudes que ela toma, e umas coisas que eu gostei, tanto que vem já do episódio Nanaki, que é essa ideia dela de
eu não posso me deixar desanimar, tipo, porque isso é uma corrente. Se você desanima, você começa a cair cada vez mais fundo. E ela sempre tá tipo, eu preciso ser forte, eu preciso me manter forte, eu preciso me manter motivada, eu preciso me manter otimista. E tipo, eu gosto disso na Yuffie, eu gosto dessa digitação dela, eu gosto desse... Eu não sei explicar, eu gosto da Yuffie, eu gostei do episódio por esses motivos, por ela ser do jeito que ela é, e porque ver as coisas pelos olhos da Yuffie é muito mais encorajador do que qualquer outra coisa. Você pode ver o estado atual do mundo no Final Fantasy VII pelos olhos da Tifa, pelos olhos do Barret, pelo Cloud, por qualquer um. Mas ver pelos olhos da Yuffie, mano, você vai ver esperança até mesmo onde não tem. Isso é muito legal da personagem. A Yuffie, desde que eu conheci ela no jogo, ela é muito importante pra mim, porque ela sempre me deu forças pra fazer muitas coisas que eu não tinha coragem. Quando mais nova, eu olhava pra Yuffie e eu queria ser como ela, eu queria ter mais voz pra falar aquilo que eu pensava, pra ser mais animada e etc. E quando eu comecei a fazer cosplay da Yuffie, eu pude meio que ser a Yuffie ou agir dessa forma que eu queria tanto, apenas com o pretexto de estar com o cosplay da Yuffie. Então todos os momentos da minha vida em que ou eu estive muito chateada ou eu estive sem forças e sem motivações, o pensamento de ser um pouquinho da Yuffie meio que me deu esse gás que a personagem tem um pouco. Isso desde que eu comecei a jogar, desde que eu comecei a fazer meus cospobres de Yuffie, que era lá pelos meus 13, 14 anos. Hoje eu tenho 26 e essa personagem continua sendo muito importante pra mim. A energia dela, toda a motivação dela é muito importante pra mim. Tanto é que até hoje, sempre que eu preciso de muita força de vontade, eu costumo ouvir a trilha sonora do Final Fantasy VII, porque eu escuto a trilha sonora do Final Fantasy VII justamente porque essa personagem, porque o jogo, porque toda a história vem até mim e meio que me dá eu não sei descrever o sentimento como uma pessoa normal, mas como uma pessoa muito fã de Final Fantasy VII, o sentimento que eu tenho é como se eu estivesse com status de slow e sadness. E então toda vez que eu escuto músicas de Final Fantasy VII, toda vez que eu lembro da energia da Yuffie, é como se me jogassem um Ezuna e me dessem 2 hippers, um para tirar o sadness e um para me deixar em infuriate, e então a minha barra de limite break enche muito mais rápido e eu tenho energia para fazer as coisas. Normalmente é essa energia que faz com que eu produza tanto para Muggles. Então hoje carregar o apelido de Yuki Saragi, ou ser reconhecida como parecida com a Yuffie de algum jeito, seja por aparência, por gênio ou por atitudes, é algo que eu fico imensamente feliz. Então, eu não sei mais o que dizer, vamos parar com esse momento sentimental, né? Porque tá um bagulho, tá um clima estranho, não é muito minha vibe. Muito obrigada por ser reconhecida por Yuffie. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, desse momento sentimental involuntário que acabou de rolar no final desse vídeo. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve, aqui tem vários vídeos sobre vários Final Fantasies e agora só falta o bendito capítulo Shinra e o Life Stream, aleluia, Senhor Odin. Para isso a gente tem a gameplay completa do jogo Final Fantasy VII aqui no canal, além de outros gameplays de outros Final Fantasy, como Final Fantasy VI, Final Fantasy VIII, Final Fantasy IX, Final Fantasy XIV. Falando em Final Fantasy XIV, tem guia pra caramba de Final Fantasy XIV aqui. A gente tem guia de todas as dungeons do Final Fantasy XIV, mas só dungeon, tá? Não se empolga não, que a gente não tem Savage. Mas é isso, não se esqueça de se inscrever. Se você já é um Moogle, deixa o seu curtir, seu comentário. Se você ainda não é um Moogle, só se inscreve, mas deixa o seu curtir, seu comentário também. E é isso. Beijinhos, tchau, tchau. Gente, eu só queria comentar que tem 2h17. Tá vendo? 2h17:52. Meu Deus. Adivinha quem vai se ferrar pra editar tudo isso? Eu.